queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42, 47. Achou? Eu vou ler na revista e atualizada, talvez aqui esteja na NVI. Mas antes de ler, eu queria orar com você. Você conhece a pessoa que está do seu lado? Já perguntou o nome dela? Então agora que você já é amigo, né? Já pode até pagar uma batatinha no final do culto, no GB. Faz essa presença para o seu amigo. Aí se você tiver mais poder ainda, um Smash, se você tiver mais poder ainda, quem sabe um Eva, né? Já deu fome, né? Deu fome. Depois de vocês devorarem todo o café ali, todos os bolos, né? Ainda estão com fome, mas faz parte. Você conhece, segura na mão dessa pessoa do lado, deixa sua Bíblia um pouquinho aberta, segura na mão. Queria que você orasse por essa pessoa, da direita, da esquerda. Levanta a tua voz em oração, e eu vou me unir com vocês daqui a pouco. Senhor, queremos ouvir Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. Pai, nós aramos o nosso coração agora, para que fique uma terra boa, favorável, para que a Sua semente seja plantada hoje em nós. Senhor, tira essas pedras do nosso coração, esses espinhos que estão perto. Ó Senhor Deus, e que nós venhamos, ó Pai, a receber essa semente com alegria e produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, fala com meu irmão que está do meu lado. Fala com a minha irmã, Senhor. Usa, Senhor, a vida do Lore nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 2, 42, 47. Em algumas Bíblias está escrito como viviam os convertidos. Vou te dar um contexto daqui a pouco. E o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam no templo, e partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse subtítulo eu acho muito feliz. Como viviam os convertidos. Esse subtítulo, ele foi acrescentado no texto original escrito por Lucas, que Lucas ele pegou e começou a estudar. Eu acho interessante você estudar a vida de Lucas, porque ele esteve com Paulo, ele esteve ali pesquisando, ele ia pesquisando tudo como ali um repórter e escrevendo minuciosamente tudo aquilo que havia acontecido. E alguém colocou esse título que eu acho que ficou muito feliz, como viviam os convertidos. Até ainda
esses homens e mulheres, eles não eram nominados ainda, talvez como seguidores de Jesus ou como seguidores do Cristo, mas ainda não foram chamados de cristãos. Eles foram chamados de cristãos na Antioquia, quando depois de uma ministração de mais de um ano de ensino das Escrituras por Paulo e Barnabé, diz a palavra que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, que eram pequenos cristos, pessoas que se pareciam demais com Jesus, pessoas que andavam naquele caminho, mas ainda eles não tinham sido nominados, né? Mas como eles viviam, aqueles que as suas vidas foram mudadas, ali após o discurso de Pedro, que quando Pedro, eles tiveram ali uma convicção de pecado, quando eles perceberam que eles tinham crucificado o Filho de Deus, quando eles perceberam que quem tinha morrido naquela cruz não era um ladrão, não era só um revolucionário, mas era o Filho de Deus. Quando eles entenderam que Jesus não vinha para ser um rei e ali tirar Roma do trono, eles começaram a viver, eles entenderam isso. E o apelo não saiu do pregador de Pedro, o apelo saiu da multidão. O que nós faremos? E Pedro responde para eles: arrependei-vos, arrependei-vos. A porta de entrada do reino dos céus é o arrependimento. Arrependimento é a palavra metanoia, que é a palavra mudança de atitude, mudança de direção, mudança de mente. É como se eu estivesse andando para cá, eu me arrependi, eu viro e vou andar aqui. Eu estava andando de costas para Deus, de costas para a luz, andando em trevas, direção à treva, e de repente eu me viro e começo a viver, andando para a luz, andando para Jesus. E esses homens e mulheres e crianças ali tiveram essa conversão. Pedro fala para ele: arrependei-vos, cada um seja batizado. Inclusive, essa semana tem instrução dos novos membros, né? Terça, dia 12, novos membros. Não, novos membros é essa, não é? Então, na terça. Isso, terça-feira, você já é batizado, quer se tornar membro da Carisma, quer estar junto com a gente, entender como a gente pensa. Terça-feira, dia 5. Dia 12, instrução para o batismo. Arrependei-vos e sejam batizados, e receberão o dom do Espírito Santo. Todos têm que receber o dom do Espírito Santo. É o poder de Deus, aprendemos isso semana passada. É o poder de Deus em nós. Não dá para vivermos uma vida diante de Deus sem o poder dele. João Batista diz assim: aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo que nos purifica, esse fogo que purifica a gente do pecado, esse fogo que entra no nosso coração e muda a nossa vida, que faz você viver uma vida santa. O batismo com o Espírito Santo fala de um poder de Deus na sua vida. E o batismo com fogo fala de uma purificação do pecado. Nós precisamos estar cheios. E Paulo ainda continua, ele fala assim: deixai-vos encher com o Espírito. Todos os dias, o sacerdote tinha que ir lá e colocar óleo naquela lamparina do templo, naquele candelabro. Todos os dias aquela lâmpada tinha que estar acesa. Fala comigo: todos os dias. Fala para a pessoa do lado: todos os dias. Todos os dias ele tinha que colocar.
Todos os dias nós temos que buscar essa unção na nossa vida, esse poder de Deus, esse fogo de Deus, senão nós vamos esfriar. Falamos disso a semana passada. Esses homens receberam o poder do Espírito Santo. E o texto fala, e eles se dedicaram. O texto fala, estavam, se dedicavam, ficaram, permaneciam, eles perseveravam. Outra tradução fala que eles se mostravam assíduos ao ensino dos apóstolos, mostravam assíduos à comunhão, ao partir do pão e às orações. Outra tradução fala que eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles continuavam firmes. Está falando de um processo de uma pessoa que está insistindo. Todos os dias nós temos que insistir. Uma vez eu contei para você uma história, que no meu gramado, lá no fundo de casa, que é um campinho lá, que a molecada gosta de jogar bola, e na pandemia eu percebi que tinha na grama umas pragas, e eu tinha tanto tempo, né? Não podia sair de casa, e eu comecei a arrancar praga por praga, ficou limpinho, linda a grama. Passou a pandemia, a gente com tanto a fazer, deixava só o jardineiro lá, o jardineiro só cortava. O que aconteceu? Encheu de praga. Hoje não tem grama, tem praga. É mato, não é grama, a gente só corta. Sabe por quê? Porque não cuidou. Tem que cuidar. Gente, uma coisinha ruim dentro da gente, a gente não precisa orar para nascer. Ela nasce sozinha. Mas uma virtude, fala a verdade, dá trabalho de semear. Vem querer roubar aquilo toda hora de você. Nós precisamos perseverar. No ensino, na doutrina, no didaquê dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas o que eu quero falar com você é sobre oração. Quando nós perdemos um rumo, nós temos que voltar ao início. Nós temos que voltar ao princípio, à matriz. Nós temos que voltar às primeiras obras. Por isso que eu estou voltando lá no início da igreja. Eles perseveravam na oração. Eles se mantinham firmes na oração. Eles insistiam na oração. Eles eram assíduos na oração. Nós temos que voltar lá no começo, lá nas primeiras obras. Para falarmos de uma igreja saudável, temos que dedicar aquilo que eles se dedicavam. Fazer de acordo com o modelo que Jesus deixou. Estava fresco no coração deles. Havia um avivamento tremendo naquele lugar, um despertar tremendo naquele lugar. Estava fresco o assunto da ressurreição de Jesus. Então a ressurreição estava assim na mente, no coração de todos ali. A revelação da sua presença era muito forte, muito intensa. Jesus havia deixado muitos ensinos de oração. Aquele povo, no decorrer dos anos, se perdeu muito na oração. Os judeus, aquele que era o povo de Deus, se perdeu. Mas Jesus veio e trouxe um novo. Então nós vamos estudar sobre oração. Quando o texto está falando sobre oração, fala assim, perseveravam na oração. Orar, ele está falando no sentido de orar, de você dizer coisas, falar coisas, mas também no sentido de estar num lugar. Não no sentido apenas de falar, mas de estar em um lugar. De estar assíduo em um lugar. Eles eram assíduos em estar em oração. Estavam nesse lugar, não era um lugar físico, mas era um lugar de relacionamento com Deus. O que é orar? A palavra orar significa falar. A palavra orar significa dizer. A palavra orar significa se expressar. Falar com Deus, dizer para Deus, se expressar para Deus. A gente pensa que por muito falar Deus vai ouvir,
Uma frase que eu disse esses dias aqui, uma frase de Smith Wigglesworth. Esse homem muito usado por Deus em cura divina no século 20, mas muito usado mesmo, gente. 24 ressurreição de mortos no ministério desse homem. É pouco, não? 24, comprovado. A pessoa tinha morrido, já tinha um atestado. Ele ia lá, impunha as mãos e orava, aquele homem ressuscitava. Fora todas as curas que aquele homem fazia. Ele dizia assim: nunca oro mais de 15 minutos. Escuta isso. Mas também nunca fico mais de 15 minutos sem orar. Nunca oro mais de 15 minutos. Mas nunca fico mais de 15 minutos sem orar. Eu acredito que esse homem, esse homem tinha uma sensibilidade com o Senhor tão grande. Gente, para você ir num velório, e você, né, Marcelino? A pessoa está lá gelado já. Aí você vai lá e Deus fala para você, vai lá e impõe a mão. Só que ele não só impunha a mão, ele tirava o cara do caixão. Sai para fora, vai. E botava o cara, você lembra dessa história, Silas? Botava na parede e o cara caía. Aí ele chacoalhava, batia e o cara caía. Aí o pessoal já estava querendo bater nele. Esses dias a gente foi viajar com um funcionário que ele já foi, desse pessoal que dirige essas funerárias, e ele contando as histórias de como as pessoas ficam sensíveis quando tem o corpo da pessoa. E eu fiquei imaginando esse texto. O cara tira a pessoa do caixão, põe na parede, joga, a pessoa cai. A sensibilidade disso. Esse homem sabia o que era oração. Você vai entender mais aqui. Escutei. Acredito que expressa esse texto que lemos, porque oração é comunhão. Oração é uma relação íntima com Deus. É intimidade com o Pai. Oração é dependência de Deus. Para você orar, você tem que ter prioridade. Oração, ela não é reza. Oração não é você repetir. A Sabrina me contou algo ontem que eu... Cadê a Sabrina? Ali. Cadê a Sabrina? Sabrina. Está escondida aí? Como é o nome do autor que falou? Paul Washer, lembrei. Depois que ela falou, eu lembrei. Legal. Paul Washer pegou e começou a orar, e ele estava lendo um texto de uma oração. E todo mundo aplaudiu. Aí ele falou assim: quem fez essa oração foi o chat GPT. Aí ele falou: tá vendo? Palavras bonitas. Pode ser mecânica. Então, oração não são palavras bonitas. Oração é intimidade com Deus. Porque na oração, nós desenvolvemos a nossa amizade com Deus. Na oração. Oração é mais do que você falar e pedir algo. Você vai ver que tem uma oração de petição. Você vai ver que tem uma oração que é uma oração tipo poema para Deus. Mas essa oração que esse povo estava fazendo era estar com Deus. Era intimidade com Deus. Por isso que oração tem que ser prioridade na nossa vida. Na oração, nós desenvolvemos amizade entre nós e Deus. Na oração, nós alinhamos com Deus. Você está aí ainda? Você está fazendo uma cara de, né? Assim, né? Na oração, nós alinhamos com Deus e com a sua palavra. Nós nos alinhamos. Você começa a orar, e o tempo que você entende a oração, porque assim, a gente vai e acha que vai cair um raio do céu no momento que você ora. Gente, é comunhão.
É relacionamento. Na oração nós aliamos com Deus e com a sua palavra. Nessa comunhão, nós nos assentamos à mesa com Deus. Nesse momento, Ele nos dá direção. É relacionamento. Nesse momento nós recebemos direção. No momento da oração, nós recebemos conforto dEle. Nossa ansiedade, presta atenção, jovem ansioso, que está tomando até remédio. Não vou pedir para você levantar a mão, fica tranquilo. Mas presta atenção, nossa ansiedade é retirada quando nós oramos. Paulo fala, Pedro, lança sobre Deus toda a vossa ansiedade. Paulo também fala sobre isso na carta dos Filipenses. Porque Ele tem cuidado de vós. Se você tiver uma vida de oração, de comunhão com Deus, você vai perceber que aquele remédio que você está tomando não precisa mais. E desculpa os psicólogos, mas Ele, o Senhor, o teu Deus, que se chama de Deus, Ele vai dar os caminhos para as encrencas da tua vida. Quem tem encrenca na vida aqui? Levanta a mão. Quem tem dificuldade na vida? Isso que nos faz ficar ansiosos. Dificuldade você já trava. Ele vai dar o caminho. E nós ficamos ansiosos. Falamos sobre isso muitas vezes aqui. Com tanta informação que recebemos. Esses dias, eu estava olhando a situação do tarifaço. E eu fiquei nervoso e eu queria ver como aquilo ia acabar. E eu ligava a televisão, chegava do trabalho, já cansado, porque eu queria ver. O Senhor falou assim para mim, o que você está fazendo? Não, Deus, eu preciso ver como vai ficar esse negócio aí. Para quê? Vai mudar o quê? E eu percebi que eu tinha que largar a mão daquelas informações. Que eles fazem isso o tempo todo. E eles não estão nem aí comigo, nem com você. Eles só estão olhando para o umbigo deles. E você, eu estou preocupado com A, eu estou preocupado com o B. Larga a mão disso. Olha para Deus. E eu estava ficando ansioso. Sai fora. Por que você está achando que você pode fazer um cabelo mais crescer na sua cabeça? Por que você, se colocar ansioso, coloca a sua dificuldade, o seu medo, a sua ansiedade, o seu desespero para Deus em oração? Como? Comunhão. Sentando com Deus. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que é isso se não falar para Deus? O que é isso se não dizer para Deus as coisas? Você está ansioso com algo? Eu lembro de uma jovem que estava ansiosa. E ela falou assim, meu Deus, eu vou ficar solteira. Quantos anos ela tinha? 13. Eu falei, já falou com Deus? Fala com Deus, tudo. O teu medo. A tua dificuldade, esse teu pecado de estimação que você está carregando aí, fala com Deus. É falar, é dizer, é colocar. Está preocupado, fala com Deus. Deus, a bolsa vai cair lá e agora? Fala para Ele. Está te preocupando, fala com Ele. Deus, eu vi meus pais brigando. Não fica ansioso não, vai orar. Vai falar com o Pai. Ele pode fazer todas as coisas. Na oração, a nossa alma é alimentada, presta atenção nisso.
a nossa alma é alimentada, o nosso espírito é fortalecido, cria músculo na oração. O seu corpo é curado na oração. Quando você ora, parece que tem um refrigério no teu corpo. De vez uma adrenalina que te destrói, que te arrebenta, você vê algo bom. Meu irmão, está difícil, ora. Está fácil, ora. Está feliz, ora. Fala com Deus o tempo todo, o dia todo. Isso é perseverar em oração. Aquele povo judeu, ele tinha mania, eu vou orar aqui, porque para ele era uma religiosidade. Eu orei, pronto, estou tranquilo. Não, meu irmão, não é para isso. Jejuei, agora o diabo não pode atacar mais minha vida. Para com isso. Você não ora para isso, você não jejua para isso. Você ora para ter comunhão com o Pai. Olha só. Na oração nós recebemos conforto de Deus. O que eu estou falando, as pessoas que oram, o que eu estou falando é verdade ou não? É verdade ou não? Amém? Na oração nós recebemos conforto. Se você está triste, você vai diante de Deus, você sai como? Você sai como? Feliz. Se você está insatisfeito, você sai com uma satisfação dentro do teu coração, preenchido, saciado. Verdade ou não? Se você está em guerra, uma situação difícil, você sai em paz. Você recebe longo ânimo. Você está numa dificuldade, numa peleja, numa guerra, num vento, né? Sei lá como o pessoal chama, numa dificuldade na sua vida, você recebe de Deus um longo ânimo, uma capacidade de suportar aquela dificuldade. É engraçado que as pessoas que pedem paciência para Deus, Deus faz o quê? Manda o quê? O que Deus manda? Senhor, me dá paciência. Aí Deus manda o quê? Tribulação. Para exercitar sua paciência. Você está precisando. Deus te dá um longo ânimo. Na oração, Ele te traz um abraço. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui, no meio da oração, já se sentiu abraçado por Deus? Levanta a mão. Levanta mais alto. Olha aí, gente. Na oração nos traz aconchego, afago. Sabe, na oração, a gente vê Deus. Sabe quando um pai, e ele tem um filho pequenininho, você lembra, e a mãe, aí pega e levanta o filho e fala, filho, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Deus faz isso com a gente na oração. Na oração nós recebemos força, vitalidade, vigor. Davi fala sobre isso. Ele renova o meu vigor, Ele é o meu pastor, Ele renova as minhas forças na oração. Na oração nós recebemos as promessas de Deus. Quantas pessoas aqui, você recebeu uma promessa, uma visão, um sentimento de que Deus ia fazer algo na sua vida lá no futuro, através da oração. Recebemos visões, recebemos sonhos. Nós, na oração, nos assentamos à mesa com o Pai. Sabe que quando você assenta com uma mesa com uma pessoa e você come com ela, e você vive naquela casa, você começa a se parecer com aquela pessoa, não é verdade? Você começa a se parecer. Quando nós assentamos à mesa com Jesus, nós passamos a nos parecer mais com Jesus. Porque nós estamos comendo daquilo que Ele está comendo. E nós recebemos o amor do Pai nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós recebemos o amor do Pai. Quando nós estamos em Cristo, jamais saímos da presença dEle. É engraçado que muitas vezes nós fazemos algumas orações. Senhor, entramos agora na sua presença. Meu irmão, você nunca saiu da presença do Pai.
Você nunca saiu. Nas Escrituras, em Gênesis 4:26, diz assim que Sete e sua família começaram, um dos filhos ali de Adão, começaram a invocar o nome do Senhor. Mas em Gênesis 12, de 1 a 4, fala de Abraão. Abraão foi além disso. Você viu o texto começando dizendo assim, Gênesis 12, de 1 a 4. Você pode abrir aí. Então disse, ou ora disse, o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Disse o Senhor a Abraão. Disse o Senhor. Você acha que Abraão nem aí, estava lá no boteco, lá de Harã, tomando uma, e Deus de repente falou com Abraão? Não. Abraão havia uma vida de piedade com Deus. Abraão estava buscando o Senhor. Nós lemos, ontem a Manu leu o texto, lemos a semana passada, em Tiago diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Abraão se achegou a Deus, e Deus falou assim, falou com ele. Porque oração não é um monólogo, não é só você que fala, Deus fala com a gente. Deus disse para Abraão. Deus disse porque Abraão provavelmente queria saber a vontade do Pai para a sua vida. Em Gênesis 15, Deus fala com ele, com Abraão, por meio de visão. Na visão ele responde a Deus. Em Gênesis 17, Deus fala com Abraão. Em Gênesis 18, em Gênesis 17 ele muda o nome de Abraão. Eu acho incrível isso, que Deus ele está crescendo da presença de Deus. Primeiro Deus chamou para ele para um lugar, vai, larga tudo, ele foi. Depois Deus faz uma promessa para ele que ele ia ter um filho, ia ter uma geração, mas ele não poderia ter. Depois Deus faz uma aliança com ele, muda o nome dele. Em Gênesis 18, o próprio Deus aparece para ele fisicamente, em forma de um homem. E ele entendeu que era o Senhor. Gente, ele não estava despercebido. Ele não estava perdido. Ele percebeu que era Deus, por causa da intimidade. Ele aprendeu a buscar em oração. Você vê aqui comunhão, você vê aqui promessas sendo dadas, recebidas. Você vê o próprio Senhor aparecendo a ele, sentando à mesa com ele. Nós vemos nesses textos que nós lemos, e você pode ler a história de Abraão, Deus relembrando ele, depois de anos, a sua promessa. Eu fiz uma promessa para você, Abraão, e eu vou cumprir. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem dúvida, você tem alguma dúvida que Deus quer um relacionamento com você? Você tem alguma dúvida que Ele deseja o melhor para você? Um rapaz uma vez veio me perguntar para mim: ô Lori, o que você acha? Estou de olho naquela menina, o que você acha? Aí eu falei para ele assim: você já orou? Não. Então vai orar, meu irmão.
Deus sabe de todas as coisas, eu não sei não. Ele sabe. Você tem alguma dúvida que os pensamentos de Deus a seu respeito são maiores que os seus? Que os sonhos dele são maiores que os seus? Fale com ele sobre tudo. Sobre tudo. Todos os dias. Tudo que você está passando. Está com problema, com BO? Ora, fala com Deus, entrega para Deus. Eu não sei resolver isso, entrega para Deus. Coloca Deus no seu dia todo. Fala com Ele sobre o que você está passando, sobre os seus desejos, sobre os seus medos, sobre as suas fraquezas, sobre os seus pecados. Confessa os pecados, sobre as suas paixões, sobre tudo. Fala com Deus. O ser humano, por causa da nossa natureza adâmica, da queda, a gente tem uma mania de querer fazer por nossa conta, com o nosso braço. Não vai nessa não. Se submete a Deus. Salmo 66, 20. Abre aí. Salmo 66, 20. Achou aí? Bendito. Bendito. Achou? Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Eu vou ler de novo. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus não rejeita a oração do seu povo. Ele não rejeita a sua oração. De uma maneira didática, fala para a pessoa do lado, fala: Deus não rejeita a sua oração. Ele não rejeita uma oração feita com fé. Não é aquela oração que você fala assim: se der certo, beleza, né? Deu certo. Se não, paciência. Não é, gente. Não é esse tipo de oração. Deus não rejeita uma oração feita com fé, com entrega, de um coração quebrantado e contrito, de uma pessoa com o coração humilde, que reconhece que não é nada. Quem nós somos, gente? Perto do Deus. Para Ele ser Deus, Ele é maior do que tudo aquilo que Ele criou. Olha o tamanho do universo que Ele criou. Ele é grande demais. Deus não rejeita um coração quebrantado. Então Ele não rejeita a oração de uma pessoa com fé. Lê as Escrituras do Novo Testamento. Parece que Jesus era atraído pelas fé das pessoas. Ele era atraído e atraía essas pessoas. Ele vai até a região de Tiro e de Sidom, aparentemente para descansar, mas ele sabia o que ele ia fazer lá. E ele vai e chega a ver uma mulher, de repente a mulher entra na casa e começa a orar: minha filha está endemoniada, me ajude. E ele olha para a mulher, vê que ela é de origem sírio-fenícia, que não era dos hebreus ali, dos judeus, e ele fala assim: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher fala assim: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. E Jesus falou assim para os discípulos: olha a fé dessa mulher. Olha a fé dela. Vai. Seja de acordo com a tua fé. E a mulher chega na casa, a menina está curada. Deus não rejeita a oração. Aquele centurião que o
O servo dele estava doente, ele chega para Jesus e fala assim, com uma palavra, se o senhor liberar uma palavra, ele vai ser curado. O senhor não precisa ir na minha casa que eu não sou digno. E Jesus libera uma palavra, aquele moço é curado. Mas ele se opõe aos orgulhosos. Ele resiste a eles. Se você está achando que você é o cara, aí você vê que Deus resiste a você. Mas um coração humilde, ele não despreza. Ele concede favor aos humildes, aqueles de coração quebrantado. Deus responde às orações de Davi. Deus responde às orações de Manoá, pai de Sansão. Responde a oração. Deus, me dá uma prova, fala comigo de novo. Deus aparece de novo com um anjo. Deus responde às orações de Jabes, que quando fala, Deus, olha a minha vida, olha a miséria que eu estou vivendo, me abençoa. E Deus o abençoou aquele homem. Deus responde às orações. Deus responde às orações de Moisés. Gente, olha a vida de Moisés. Deus falava com Moisés face a face, como alguém que fala com um amigo. Era assim que Deus falava. E é assim que Deus quer falar com você. A palavra ali, nessa oração de Moisés, fala como um amigo, é uma intimidade. Alguns já chegaram a falar que as pessoas que trabalham de socorristas entendem isso, porque é como se estivesse fazendo uma respiração boca a boca, de tão próximos que estavam, de tanta intimidade que tinha. Talvez você pense que o falar é o falar de dizer, de pronunciar palavras e ouvir os fonemas, mas não é isso que está falando, de intimidade, de você sentir. Ontem eu achei incrível que Deus me deu uma palavra no meio do culto do GT, uma ministração, e a gente de vez em quando é criança, né? E eu falei, Deus, me confirma isso. E Deus falou assim para mim, você precisa de confirmação para minha voz? Eu falei, não preciso não. Sabe, a gente tem algumas coisas de criança. Eu de vez em quando dá uns, né? Aí eu falei, não, Deus, beleza. Não precisamos de confirmação para a voz dele. Ele falou, obedeça. Tiago 5,17. Ah, Lore, mas olha eu, quem sou eu? Cheio de dificuldade na minha vida. Olha Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, fervorosamente, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Na tradução, texto na tradução literal diz assim, Elias, um homem, era sujeito às mesmas limitações e dores de sofrimento que nós. E com ardente oração orou para não chover. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Elias orou fervorosamente. Mas ele era sujeito às mesmas paixões que nós. As mesmas dificuldades. Só que, pensa comigo aqui. A aliança que nós temos, você vê oração na vida de Davi, você vê oração na vida de Jabes, você vê oração na vida ali de Moisés, de Abraão. A aliança que nós temos é superior à aliança que aqueles que viviam na lei. Mateus 11:11 diz assim, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Então nós somos maiores que Moisés, maiores que Davi. Se Moisés falou face a face com Deus, eu posso falar face a face, mais perto ainda, não sei como é esse negócio.
porque maior é a aliança. A minha mente foi renovada por Cristo. Olha o estilo de vida de oração de Jesus. Jesus saía para lugares desertos para orar. Tinha tempo com Deus, tinha intimidade com o Pai. Ele era o Filho de Deus aqui na terra, mas ele era submisso à sua vontade, à sua palavra. Jesus disse em João 5,19: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai, que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também pode fazer. Quem está entendendo o texto aí? Lucas 5,16 diz assim: ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Marcos 1, 32 a 39 diz assim: ao tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados de todas as cidades estavam reunidos à porta, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitiu que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus se retirava para orar. Se retira para orar. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procurando diligentemente Simão e os que estavam, tendo encontrado, lhe disse: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às populações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Estava tudo dando certo. Jesus estava curando um monte de gente, vindo tudo quanto é lugar. Jesus para aquele tempo e vai o quê? Orar. Acorda pela madrugada, vai orar. Mas não estava dando certo, não era para continuar. Jesus falou: opa. Pedro falou assim: gente, já estão te procurando, está todo mundo aí, tem uma fila. Ele falou: não, nós vamos para outros lugares. Porque o Pai estava dirigindo. Tem hora que está dando tudo certo na tua vida e você continua fazendo as coisas e não foi orar, buscar o Senhor, porque você acha que porque está dando tudo certo eu não preciso orar mais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E despedidas, Mateus 14, 23, despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Lucas 22, 39 e 42. E saindo como de costume para os montes das oliveiras, e os discípulos o acompanharam, chegaram ao lugar escolhido. Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a sua. Tem hora que está uma crise na sua vida, meu irmão, ora. Tudo está falando para você fazer, ir para a direita, está tudo mostrando para a direita. Um dia Abraão estava no impasse com Ló, e numa briga ali, e ali não dava, era muita coisa, muita gente, muito empregado. E Abraão sobe no lugar, Ló vê o que é melhor, o que está mais certinho, falou: eu quero ir para cá. Decide. Ele foi para o deserto, Abraão. Parecia ser a melhor coisa, aquilo que ele estava vendo, mas Deus tinha muito melhor para ele lá no deserto. Presta atenção nisso. Quando você ora, quando você está em comunhão com Deus, você não cai em enrascada, meu irmão. Tem um rosto bonitinho olhando para você, te seduzindo, você: é de Deus, é bonito demais para ser do diabo. Presta atenção. Você acha que o diabo vai te seduzir com uma coisa feia? Ele não é burro, ele é o diabo, mas não é burro. Ele vai te seduzir com algo que te atrai. Presta atenção. Por isso você precisa estar em oração. Gente, os discípulos não pedem para Jesus: oh, Jesus, me ensina a curar. Jesus, me ensina a expulsar o demônio. Se faz assim, se grita, se não grita. Não fala isso. Jesus, ele fala assim: Jesus, não me ensina a pregar. O que eles pedem para Jesus ensinar ele? Orar. Me ensina a orar. Me ensina a ter esse tempo de comunhão com o Senhor. O segredo está na oração do ministério de Jesus, na comunhão com o Pai, no relacionamento com Ele.
Antes disso, a oração dos discípulos eram vazias e sem poder, porque eles oravam na religiosidade. Eles faziam aquelas orações que eles aprenderam, não de comunhão com o Pai, porque eles não entendiam isso ainda. Lucas 11, de 1 a 13. Esse texto que nós acabamos de falar aqui, eles falam, nos ensina a orar. Logo após, Jesus fala assim, sobre aquela parábola do amigo importuno. E Jesus está mostrando a insistência. E lá na frente ele diz assim, por isso digo, pedi dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate vai se abrir. Pois qual pai que o seu filho pedir pão, vai dar uma pedra, ou pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Agora nós chegamos a um novo nível de oração, segura comigo aí. Eu sei que já acendeu até a luz do Galera's Burger, calma. Agora chegamos a um outro nível de oração. Temos uma oração para pedir. Fica comigo. Suplicar. Tem uma oração de pedir, que nós podemos pedir. Nós estamos falando de comunhão, não é? Comunhão. Comunhão, nós entendemos a vontade de Deus. Nós entendemos os propósitos de Deus. O que Ele deseja. Quais são os caminhos de Deus na comunhão, na mesa. Ele reparte com a gente a vontade dEle. Quando a comunhão, nós assentamos à mesa. E já você sabe a vontade do Pai. Você sabe que Ele é o Criador. Calma aí, ó. Você sabe que Ele é o Criador porque você sentou na mesa com Ele. Você teve tempo com Ele. Né, Dani? Você teve tempo com Ele. Você entendeu quem Ele é. Então Ele é o Criador. É o Senhor de tudo. Você agora começa a conhecer o caráter dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle, o amor dEle, a fidelidade dEle. Você também conhece o poder que Ele tem. Porque Abraão, por mais que ele conhecesse a Deus, quando ele tinha 90 e poucos anos de idade lá, Deus falou assim, eu vou te dar um filho. Sara rachou o bico, falou, não dá certo esse negócio não. Deus fala para ele, há coisa demasiadamente impossível para mim? Eu posso qualquer coisa. Na comunhão você entende o poder de Deus. Na comunhão você entende a misericórdia dEle. Na comunhão você entende o amor dEle. Na comunhão você entende que Ele é Criador, que Ele pode fazer tudo. Quem está entendendo que primeiro tem que ter comunhão com Deus? Vamos lá. Agora você pode entender que você pode pedir. E se você sabe quem Ele é, e se você conhece o caráter dEle, você vai ter temor a Ele, porque você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele é fogo consumidor. Você sabe que Ele é justo. Você sabe que Ele é poderoso. Que é terrível. Gente, é terrível. Quem já teve um encontro com Deus numa intimidade profunda, você sabe que você falou, vou morrer hoje. Eu vou morrer. Ele apareceu. Essa sensação, não é, Silas? Eu vou morrer, morri, perdi, já era, tchau. Partiu. Porque é terrível. Mas é bom. Que negócio doido. É isso aí mesmo. Você vai ver, não esquenta não. Se você sabe, você passa a temer a Deus. E não quer que nada te separe disso. Comunhão gera temor. Você conhece quem Ele é. Na adoração, você não vai ficar assim. Deixa eu ver o que aconteceu lá. Vai acontecer amanhã na escola. Ele está aqui. Você entendeu que Ele está aqui. O Rei dos Reis, o Criador. Aí você se prostra. Porque Ele é grande. Salmo 25, 14. Deixa eu chamar o Vitor aqui para a gente pensar que está acabando.
Vem para cá. Vou enganar vocês um pouquinho. Salmo 25, 14. Abre a tua Bíblia aí. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O que é esse troço aí, Loura? O que o texto está querendo dizer aí? O que Davi está querendo dizer aí? O autor ali. Não sei se é Davi, não. O que ele está querendo dizer? A palavra intimidade ali. Cadê os estudantes de psicologia? Formados. A palavra intimidade ali é a palavra divã. É a mesma palavra quando o Silas está lá no consultório dele, sentado na sua cadeira. Tem um sofazinho, eu acho que tem um sofazinho. Tem um sofazinho? Mas é um divã, um lugar que a pessoa sentava. E aquela pessoa contava os problemas. E a gente muitas vezes imagina esse texto, que quem está no divã é você, e você contando as coisas para Deus. Mas não é isso que diz o texto. Deus está no divã e está contando para você os segredos do coração dele. Vou falar de novo, porque tem um monte de gente que não entendeu. Aquele que teme ao Senhor, você conhecer a Deus vai te gerar um temor. O temor a Deus vai fazer Deus sentar no divã e você sentar ali na cadeira. E Ele contar o de mais profundo que está no coração dele. Alguns não entenderam ainda. Você conhece a Deus através da oração, da intimidade. Você entra na presença, você senta à mesa, você conhece Ele. Conhecer, relacionamento, toque, contato, saber o caráter, conhecer a bondade, a misericórdia. Nesse momento você teme a Deus, porque você sabe quem Ele é, você sabe o poder dEle. Que se você fazer algo errado, tocar na arca sem poder, o que faz com você? Você sabe disso. Você teme a Deus. Deus senta na cadeira do divã. Você senta na sua cadeira. E Ele conta os seus segredos mais profundos. Lá do fundo do coração. Um dia uma moça, nós estávamos numa reunião de oração, uma jovem, ainda adolescente. Nós estávamos na pegada da oração, na intercessão. E a moça falou assim para mim: Lore, eu quero conhecer o coração de Deus, no que Ele está batendo. Eu falei: filha, quer mesmo? Quero. Tem certeza? Tenho. Ora por mim. Oro. Tem certeza? Tenho. Botei a mão nela: Senhor. E o coração dela, ela queria. Havia um temor no coração dela. Ela havia se assentado à mesa. E eu impus as mãos, e essa era a direção que ela tinha. Nem precisava disso. 20 minutos depois, ela em pranto, tremendo: fala para parar. Fala para parar. Está doendo. São muitas pessoas perdidas. Eu estou sentindo o que Deus está sentindo. E chorava, e chorava, e chorava. E para parar o negócio. Deus lesionou ela. Agora vamos lá, nós estamos num processo, estamos construindo. João 15, 7, abre comigo aí. O Vitor está tocando, fingindo que nós estamos terminando. João 15, 7.
Uau! Isso vai trazer uma luz para você agora. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Vou ler de novo. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se você conhece a Deus, a intimidade de Deus, sabe quem Ele é, você vai pedir alguma coisa fora da vontade dEle? Se a palavra dEle está em você, está falando que tudo que você pedir, tudo, uau, tudo. Um homem chamado John Knox, que era um homem de oração, um coração lesionado pelo perdido, na Escócia. Esse homem, ele começa a orar pela Escócia, ele é expulso por causa da rainha que queria matá-lo, e ele volta naquele lugar, e a oração desse homem é assim: me dá a Escócia, Deus, senão eu vou morrer. Naquele tempo toda a Escócia foi ganha para o Senhor por causa de um homem que conhecia a intimidade e sabia o poder da oração, de pedir. 1 João 5,15. Agora eu vou aprofundar um pouco mais, a banda pode vir. João 5,15. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu vou ler de novo, só alguns entenderam. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade, a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Fica de pé comigo. Pode abaixar as luzes, por favor? Fica comigo mais um pouquinho. Eu sei que nós estamos falando de oração, e alguém perguntou para um homem, um avivalista, um homem de Deus chamado Charles Spurgeon. Perguntaram para ele assim: o que é mais importante, a oração ou a palavra? Ele respondeu, ele parou um pouquinho e respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Esse texto está mostrando que a palavra e a oração andam juntos. Nós precisamos conhecer o Senhor na sua palavra e na intimidade dEle. Nós vamos cantar a mesma música que nós terminamos. O último texto que eu quero ler com vocês, Isaías 56, versículo 7. Abra sua Bíblia aí, ou acha ali. Eu vou ler na NVI agora. Isaías 56, 7. Tudo que Deus tinha para Israel, seu povo, são promessas agora que são dadas para a igreja de Cristo. Nós somos o Israel de Deus. Isaías 56 diz assim: esse
Eu trarei ao meu santo monte, lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aonde é a casa de Deus agora? Põe a mão no seu peito. Você é casa de Deus. Você é casa de oração para todos os povos. Tanto é que as Escrituras dizem assim: pede, e eu te darei as terras por herança. Eu te darei. John Knox pediu a Escócia. Evan Roberts pediu o país de Gales. Jonathan Edwards pediu os Estados Unidos numa época. Reinhard Bonk pediu a África. E você vê tantos homens de Deus. Você é casa de oração, meu irmão. Nesse momento agora, você se torna um intercessor pelas nações. Nesse momento você entende o coração de Deus. E Deus te chama para isso. Mas se você não começar do começo, entender que oração é falar com Deus, é dizer para Deus. Sabe por quê? Porque no começo você vai falar muita coisa, Deus vai ouvir tudo, vai te ajudar. Você vai crescer. E você não vai passar mais por aquilo de novo. Sabe por quê? Porque você cresceu. Aquela coisa velha ficou para trás. Agora você cresceu em Deus. Você vai se tornar um intercessor. Não vai agir mais como criança, que qualquer vento de doutrina te leva, qualquer sedução te tira do caminho do Senhor. Não, você vai estar firmado nele, firmado nas promessas, na visão que Ele te deu. Todo dia Ele vai te dar uma visão, todo dia Ele vai te dar um andar, uma palavra, um conforto, uma satisfação, uma alegria todos os dias. Talvez você esteja tentando encaixar 1, 2 horas. Quando eu estiver orando 2 horas, não, meu irmão. Cada 15 minutos faça uma oração. Aquela oração de entrega. Oh, eu te amo, Jesus. Tu és tudo para mim. Pronto, orou. Jesus, Tu és o meu amigo. Tu és o meu pastor. Jesus, você está lá no trabalho, na faculdade, na escola. Você para ali e fala: Jesus, Tu é o amado da minha alma, o desejado. Como eu desejo estar contigo. Eu lembro de uma vez, estávamos fazendo uma piscina, e eu comecei a orar. E no meio de todo mundo ali trabalhando, eu comecei a chorar. Deus estava ali comigo no meio do dia do trabalho. Um dia eu estava em cima de uma caixa d'água, e o Senhor me deu uma visão, e eu comecei a chorar. O pessoal falou: patrão, aconteceu alguma coisa? Não, me deixa aqui. Ele quer se relacionar com você, face a face. Quer soprar em você a vida dele. Você vai perceber que você vai pedir segundo a vontade dele. Mudou tudo, cara. Vai fazer sentido a sua oração, a sua comunhão. Esse texto fala, o último que nós lemos, que nós seremos casa de oração para todos os povos. Da casa de oração sai palavra, sai vida, sai alegria. Feche os teus olhos comigo.